E não só as mudanças tecnológicas, mas de vida também da pessoa. Então aquelas plantas baixas, com aquelas paredes fixas, né? Porque mesmo quando a estrutura independente liberou a parede portante, a arquitetura aqui no Brasil continuou parede fixa, de tijolo, ou disso ou aquilo. E esse layout fixo, seja com drywall ou seja com parede de tijolo, continua sendo layouts fixos, presos, corredor, porta. Ainda né, tá muito fora da realidade da tecnologia da época. A arquitetura e o design tem que acompanhar a tecnologia. Claro. E a planta baixa ainda é uma planta muito atrasada, né? Como a gente está ainda vendo as pessoas fazerem, que ainda cada vez que você tenta mudar, você tem que derrubar uma parede, tem que botar... Tudo bem que aí você começa, não é uma parede de tijolo mais, aí começa a derrubar a parede de drywall, mas continua sendo uma obra derrubar uma parede de drywall, pintar, porque não pode ser outra coisa, né? Porque a gente não pode, no design, acompanhar a época e ter essa flexibilidade, ter essa mudança, não fazer umas coisas tão engessadas, uns projetos tão engessados e tão fixos, nesse pensamento fixo. Eu acho que a época de hoje, a época do Airbnb, né, que você sai de casa uma semana, aluga teu apartamento para depois você vai passar uma semana lá, aluga para o outro. Eu acho que hoje em dia as pessoas não estão mais querendo ter tanta coisa presa, tanto armário, tanto você pode trabalhar com o laptop do colo em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar que você tiver. Então acho que assim, tem toda uma garotada hoje que está vindo com uma mentalidade muito diferente. Eu estou fazendo muita fé nesse pessoal mais jovem, que está vindo com uma cabeça muito diferente, muito menos engessado. E eu acho que isso vai fazer estou esperando que vai fazer uma revolução, assim, no próprio design de interior. Eu acho que o design de interior é importante sim, sempre vai ser, nunca vai acabar, mas eu acho que a gente não precisa mais fazer um design de interior como era na época das nossas mães e avós. Eu acho que é na hora de fazer outra coisa e começar a ter um pensamento. E esse pensamento conceitual, você só adquire, eu acho que estudando. Eu continuo tendo um pensamento acadêmico e continuo acreditando em pensamento reflexivo, pensamento abstrato, que é uma coisa que falta demais, eu acho que nos cursos de design de interior. Na arquitetura está melhorando, já tem bem mais, mas nos cursos de design de interior ainda acho que está longe de ainda preparar umas pessoas para umas discussões mais fortes, mais complexas de design de interior e da questão do gosto, né? Eu estava falando assim, você vê, hoje em dia a gente fica engessado até com valores de beleza que também não precisava, como eu estava falando com vocês agora, esse exemplo. O negócio da criancinha, né? Quando eu era criança, eu dormia abraçada com uma bonequinha loura de olho azul, né? Eu não sou loura de olho azul, mas o meu padrão de beleza era uma coisa que eu não sou, né? Loura de olho azul. E hoje em dia você vê criancinha abraçada, dormindo com um monstrinho verde de um olho só, e elas nem entenderam. Então assim, como é que você pode dizer que hoje a gente não pode mais ficar engessado no belo grego. O louro de olho azul é o belo grego, né? Que assim, aquele padrão do Davi e tal, tem que ser perfeito, não sei o que. Você não precisa ter 1,80 m, 1,90 m para ser bonito, você pode ser uma pessoa baixa, não precisa ser magra, né? Você não tem que ser magra e alta e nada disso. Então, hoje em dia, eu acho que assim, na arquitetura também, na arte também, você não precisa mais ter, né, esse belo grego, simetria e aqueles padrões de beleza ainda engessados. Eu acho que as pessoas ainda continuam preocupadas com fazer uma coisa bonita. Eu acho que quando as pessoas pararem de pensar em vão fazer uma coisa bonita e começarem a fazer umas coisas que está pensando no bem-estar, na comodidade, no bem viver, né? A boa moradia, que é uma coisa no Brasil, que é uma coisa que custou, né? As pessoas começarem realmente a pensar nessa coisa do bem viver, porque sempre os apartamentos, sobretudo no Rio de Janeiro, os apartamentos no Rio de Janeiro sempre foram muito pouco confortáveis. Eu acho que essa questão do gosto continua sendo uma questão complexa, porque existem valores que são fora do âmbito técnico, né? Então você tem a questão, uma das categorias de gosto que a gente tem, sem dúvida nenhuma, é o afetivo. Sim, né? Importantíssimo para transformar lá, né? Você gosta porque aquilo ali lembra a sua avó, você uma almofada, uma cadeira que é horrível, mas na verdade ela lembra a sua avó e aquilo vira muito bonito, né? E essa cadeira que é uma memória da sua avó, você bota na decoração, ela jamais vai ficar mal, ela sempre vai combinar, porque ela tem uma razão de ser afetiva ali, impossível ela ficar mal no local. Eu acho pior é quando você vai numa loja de antiguidade e compra tudo metido, antigo e enche, isso não vai combinar, mas a da tua avó vai ficar muito bem. Então tem essa relação afetiva que é a outra relação do hábito, né? Eu acho que gosto é totalmente ligado a hábito.
A pessoa gosta daquilo que está acostumada. Isso é direto, né? Chinês gosta de arroz da China, né? Mas está cheio de chinês lá em São Francisco comendo hambúrguer, né? Então, é assim, você gosta daquilo que você está acostumado. Então, você quebrar esse hábito também é uma coisa difícil com o cliente, né? Mas nada é impossível, porque como eu acho assim, gosto não é algo que existe no campo do fixo, no campo do imutável. Pelo contrário, gosto é algo totalmente mutável, totalmente passível de mudança, de flexibilidade, né? E quando as pessoas entendem isso, elas podem passar a gostar de coisas que não gostavam. Tem gente que não gosta de vinho e passa a gostar, tem gente que não gosta de música e passa a gostar porque passa a entender. Sabe? Como é difícil a questão do belo, lidar com a questão do belo e do gosto, o juízo de gosto e esse estudo do belo, como é uma ciência difícil e as pessoas não conseguem entender como isso é difícil no nosso trabalho e continuam achando que aquilo ali é uma coisa muito assim, as pessoas entendem que tem uma gratuidade nessa combinação de relações, né? Porque, na verdade, o trabalho de design de interiores é um trabalho de estabelecer relações. A relação entre a cadeira, a mesa, estabelecer relações, coloca um quadro ali, não ali, tudo tem uma ciência. Colocar quadro na parede é uma ciência. Você vê curadores, você aprende muito com os curadores de museus, né? Você pode ser um desastre numa exposição se você colocar os quadros no lugar errado, como numa sala, fica um desastre. Então não é assim, chega e bota um quadro. E tem toda uma ciência. E assim, isso tudo é uma sabedoria, que você tem as duas coisas. Você tem a experiência de você estar lidando com pessoas que sabem colocar quadro na parede, você pode aprender com isso, com curadores de exposição, pessoal das artes plásticas. Ou você pode estudar também, né? Existem livros que você... Então, eu acho que tudo tem que estudar, né? Quanto mais você entende da técnica, quanto mais você entende das propriedades do material, mais você está livre para poder fazer uma invenção. Aumenta muito o seu... Senão você está inventando uma bobagem. Sem saber se Tolice, projetos assim. Você pode fazer um show de palhaçada. Quando você assiste, você vai, às vezes, uma loja de móvel, digamos, qualquer lugar, às vezes eu me divirto de entrando numa loja de móvel e falei, cara, como tá tudo errado, esses móveis, desenharam tudo errado, porque a pessoa não entendeu nada, né, do material, não precisava tanta madeira para fazer isso, menos madeira você aguentaria esse peso, né, com uma espessura mais esbelta. Então você vê ou um outro material qualquer, um metal, ou o uso errado de um material como o aço, por exemplo, que é um material extremamente resistente, aí pega a bota, que não precisava disso tudo de aço para segurar esse. Então eu acho que essa experiência com os materiais é a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes é entender dos materiais, que é uma coisa também que a gente não tem isso nos cursos de arquitetura e de design, muito pouco, né? Isso já era um pensamento da Bauhaus, não sei se eu já falei isso para vocês, mas o primeiro curso da Bauhaus, o curso do Gropius da Bauhaus, era um curso de 6 anos, e o primeiro ano o Walter Gropius, inclusive, proibiu história e teoria. Era só materiais. O nome das disciplinas nos 2 primeiros anos, a disciplina era vidro, madeira, cara, eu não sabia, espetáculo. Então o aluno tinha que fazer experimentalismo com os materiais sem história, para a história não atrapalhar, porque justamente naquela época o pessoal não estava projetando coluna greco-romana, aquela coisa, e o Gropius queria justamente um experimentalismo de uma arquitetura nova, né? Que legal. Então os alunos ficavam 2 anos trabalhando os materiais, e aí só no 3º ano que entrava história e teoria. Aí que eles iam estudar os gregos, aquilo tudo, mas aí eles já conheciam as propriedades do material. Então dominava a técnica, eles estavam livres para criar e fazer formas verdadeiramente autorais deles. Mas é espetacular. Espetacular. Isso é espetáculo. Meu sonho era ter estudado Um na escola raciocínio. que você ia ficar anos-luz na frente de outras pessoas, né? Então, por isso que você tem essa toda coisa. Então, e a gente aqui no Brasil, nós temos que realmente... Fico pensando, a gente tem que ser muito mais, eu acho que o brasileiro que se forma em arquitetura ou em design, na verdade a gente tem que ser muito mais capaz do que os europeus, porque a gente parte do zero, né? Assim, um estudo fraco, né? Laboratórios nenhum na faculdade, pra gente fazer experimentalismo de material, não tem nada, e a gente se forma e sai projetando qualquer coisa na própria experiência. Então a gente tem que ter uma capacidade inventiva e de enorme, muito mais
os europeus, né? Até porque também, se você é um bebezinho que nasce em Roma, né? Você tá lá no carrinho com a mãe, né? Tendo aula de proporção, forma estética. E aqui na Barra, a Fica gente mais tá lá no esperto. a criancinha na Barra, É. lá no carrinho com a mãe, o que ele está vendo ali com aqueles Aquela pés? estátua Aí de- depois eles vão ser meus alunos e o que eu vou É. ter que ensinar, né? Como que eu vou ensinar para eles terem Bom, uma estética. Professora Denise, Sempre. sempre. Nossa imensa gratidão sempre por você estar aqui fazendo enfim, esse depoimento lindo pra gente. Muito obrigada. E vamos ter outro para falar depois do Paulo Mendes da Rocha. Vamos combinar essa? Ah, que ótimo. Eu gostei muito. Escola, desejo sorte para esse blog de vocês. Obrigada. Obrigada. Muito sorte. Então vamos Adorei combinar conhecer, outros. Liliana.